Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. Esta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, sexta-feira depois das cinzas, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Mateus 9, versículo 15. Chegamos ao terceiro dia da Quaresma. É muito importante que a gente não perca nenhum dia desse programa de crescimento, que é a Quaresma. O passo a ser dado hoje é sobre o jejum como expressão de nossa conversão. A pergunta veio de um grupo muito querido de Jesus, os discípulos de João. Jesus tinha participado do batismo de João Batista no Rio Jordão. João o tinha apontado como Cordeiro de Deus. E alguns dos discípulos do Batista tinham se tornado discípulos seus. Então a pergunta deles era séria, não tinha segundas intenções. E o que eles queriam saber? Queriam saber por que os seus discípulos não praticavam o jejum como eles e os fariseus. A resposta de Jesus foi essa: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. O que é que Jesus quis dizer com isso? Podemos entender todo o ministério de Jesus como a renovação da aliança com Deus. Jesus veio para isso, para restaurar a comunhão com Deus, que foi destruída pelo pecado desde Adão e pela infidelidade de Israel, o povo da aliança. Não é à toa que o Evangelho de São João praticamente comece com as bodas de Caná, o casamento que precisou da intervenção de Jesus para dar certo. A aliança, a moda do casamento, é entre Deus e o seu povo. Jesus é o noivo. Veja o que ele respondeu: enquanto o noivo está presente, ele, os amigos do noivo, os discípulos, não podem jejuar. Mas depois que o noivo for tirado do meio deles, a sua morte, eles jejuarão. O jejum é uma expressão da nossa conversão. Bom, nossa primeira conversão foi celebrada no batismo, nas águas, sinal sacramental da ação do Santo Espírito. Lá fomos lavados dos nossos pecados. Mas infelizmente continuamos a cair, a falhar, a pecar. Por isso, precisamos estar em permanente atitude de conversão. Deus sempre nos perdoa, mas para isso precisamos da conversão do nosso coração. O jejum é uma forma de cultivarmos essa conversão. Ficamos tristes pelo pecado que cometemos. Esse sentimento do reconhecimento do nosso pecado, da dor que sentimos por nossa infidelidade a Deus, é expresso também nas práticas externas do jejum, da esmola e da oração. Essas práticas nos ajudam a cultivar a conversão interior e a implorar a misericórdia de Deus, o seu perdão. Ele que já nos purificou pela água do batismo, pode também nos purificar pelas lágrimas do nosso arrependimento. Nosso arrependimento ou contrição nos leva à confissão dos nossos pecados no sacramento da reconciliação. O jejum tem então essa conexão com Deus, a quem nós ofendemos e a quem demonstramos nosso arrependimento, cultivando a conversão do nosso coração. Mas o jejum tem também uma conexão com as minhas atitudes em relação aos meus irmãos. No livro do profeta Isaías, o próprio Deus nos diz qual é a verdadeira obra que Ele espera de nós, o jejum que Ele prefere. São obras pelas quais procuramos, em relação ao nosso próximo, o alívio do seu sofrimento, a libertação da opressão, a partilha do pão, do teto
e da roupa com os mais sofridos. Vamos guardar a mensagem. O jejum é uma forma de penitência pela qual eu me uno ao padecimento de Cristo em sua paixão. É também um gesto de amor fraterno, no sentido que me faço solidário com quem está em dificuldade. Você pode jejuar em qualquer dia na Quaresma. O mínimo já está previsto pela disciplina da Igreja, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão. A abstinência de carne às sextas-feiras da Quaresma também faz parte de nossa caminhada penitencial nesse período. Além do alimento, a gente pode fazer jejum de televisão, de barzinho, de bebida alcoólica, de açúcar, de sobremesa, de cigarro, jejum de internet, de redes sociais. Renunciar para ficar mais resistente, para ter mais força interior, para unir-se a Cristo em sua cruz e aos irmãos em suas necessidades. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Mateus 9, versículo 15. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor nosso Deus, que te deixas comover pelos que se humilham e te reconcilias com os que reparam suas faltas. Ouve como um pai as nossas súplicas. Derrama a graça da tua bênção sobre nós que estamos em Quaresma, desejosos de ouvir a palavra do teu Filho Jesus, de ser fiéis à vida de oração pessoal e de praticar a penitência e a caridade em preparação das celebrações da Santa Páscoa que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por favor, incline a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você nesse segundo dia da Quaresma. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.